E hoje temos um assunto muito empolgante, especialmente para quem é ligado nesse mundo fantástico dos jogos, dos videogames, ou seja, o mundo do entretenimento quando une educação mais jogos. E com vocês nós teremos hoje Jaime Eduardo, um grande líder, um grande especialista nesse setor no Brasil. Convido ao palco o professor Belino. Olha, eu só queria dizer uma coisa para vocês. Parece brincadeira de criança, né? E era realmente brincadeira de criança. Mas os primeiros dólares que eu fiz, o primeiro dinheirinho que eu fiz, foi com videogame. Mas não foi jogando, como hoje, nesse mundo que o Jaime vai compartilhar com vocês. Foi intermediando a transcodificação dos consoles da famosa e lendária Atari, os primeiros videogames do mundo. Então, os meus amigos vinham da escola, traziam os Ataris dos Estados Unidos e precisava transcodificar para que eles pudessem jogar na televisão aí no Brasil e assistir em cores. Então, eu quero dizer o seguinte, o videogame tem uma parte importantíssima na minha biografia e depois eu vou ter a oportunidade de contar um episódio quando eu tive o prazer de almoçar e passar 2 boas horas com o fundador da Atari, o Nolan Bushnell, que foi o homem que deu o primeiro job para o Steve Jobs. O primeiro trabalho do Steve Jobs foi trabalhar para a Atari. É um prazer, um privilégio, uma honra estar aqui com vocês, falando desse universo gamer, né? Que hoje a gente acredita que tem no mínimo 80% das pessoas hoje aqui, basicamente no Brasil, de alguma maneira, joga videogame todos os dias. Com vocês, Jaime Eduardo. Então, gente, tudo bem? É um grande prazer, como eu estava falando aqui para o nosso querido Belino, Wizard também. Falar do mundo do universo dos games, a gente precisa primeiro contextualizar alguma coisa para que os nossos espectadores aí possam entender a dimensão que vem ganhando os games nos últimos anos, né? Vocês terem uma noção, hoje, mais de 120 bilhões de reais, de dólares no mundo são gastos no universo game. O universo game hoje ele é maior do que o entretenimento de cinema e música juntos. Então, assim, a gente já tem hoje uma expectativa de que os games vão ultrapassar mais de 70% do entretenimento no mundo. Esse universo game, tanto na parte de entretenimento digital, quanto na parte de eventos de shoppings, a parte de eventos de entretenimento de grandes massas, como já acontece hoje com algumas finais de campeonatos que são feitas em estádios, né? Nós temos hoje mais de 70% do mercado brasileiro jogando todos os dias algum tipo de videogame no celular, do que a gente chama de mobile, né? Mobile, né? No celular. O mercado cresceu, gente, no último ano, 40% acima de todos os outros mercados que a gente tem como mercados emergentes, né? Na indústria criativa. Então, assim, o mercado de games hoje ele é absolutamente fantástico. Quando a gente fala que o universo é igual a fábrica de chocolate, né? Você não tem, você pensa que você não tem mais para onde crescer, e cada vez mais essa indústria cresce, né? A gente tem uma forte pegada hoje que acontece no mundo dos esportes, que são o lado competitivo dos esportes eletrônicos, ou seja, os jogos como Free Fire, LoL, CSGO, e eles estão ganhando dimensões tão grandes quanto, por exemplo, o futebol. Os 10 maiores times de esportes no mundo faturam mais de 10 bilhões de dólares. E o que esse universo todo ele traz para a gente? Que em breve nós vamos estar disputando de igual para igual com o futebol no mundo, ou seja, os grandes times do mundo, como Real Madrid, Barcelona, Manchester United, quer dizer, todos esses grandes times que monetizam bilhões e bilhões de dólares vão começar a disputar com os esportes eletrônicos, né? Isso é uma tendência para os próximos 2 a 3 anos. Eu até posso sugerir a vocês que estão aí, que no Netflix você tem um documentário chamado LoL, né, que é o League of Legends, né?
ele mostra muito o crescimento desse cenário e como os estádios de futebol no mundo todo estão perdendo para os campeonatos de LoL. Assim, os estádios hoje estão lotados, né? Obviamente, tirando esse gap da pandemia, mas a crescente indústria começou a fazer os eventos e tinham 40, 50 mil pessoas em cada estádio. É óbvio que nesse momento de pandemia, né, do ano passado para cá, infelizmente, né, houve-se no mundo todo lockdowns, as pessoas ficarem mais em casa, e isso levantou a audiência do esporte, o próprio competitivo, e levantou demais o acesso de algumas faixas etárias ao esporte eletrônico e ao mundo dos games, né? Você tinha, tudo bem que você tem lá Marvel, Senhor dos Anéis, Star Wars, todo esse mundo que se transformou em mundo game no radar, mas assim, a galera que jogava muito os jogos eletrônicos, competitivos ou não, ela tinha de em torno de 14 anos a 30 anos. Hoje, por conta de muita gente estar em casa, a gente começa a perceber em algumas pesquisas que o pessoal até 45 anos entra no mercado com força total. Então, assim, a gente tem um garoto de 14 anos e um cara de 44, 45 jogando no mesmo nível, né? No mesmo nível de volume de consumo. Obviamente que tem muitas opções no mercado. Quando você fala assim, já, mas como é que a gente vai empreender nesse fantástico mundo dos games, né? Você tem uma diversa line aí, uma grande força em diversos setores. Você que é designer, está tendo muito trabalho no mundo dos games. Você que é jornalista, está tendo muito trabalho. Editor, redator. No mercado mais formal do comércio, né? Você tem hoje eventos de festas de aniversário com temas, games. Isso tem dado bastante buchicho aí nas cidades, né, nos bairros. A garotada toda tá mudando os super-heróis dela, né, que antigamente era Capitão América, Homem-Aranha, a Marvel, ela tem essa força, mas está mudando hoje em dia para o universo games, e os nossos super-heróis são muitas das vezes os avatares, né, os bonequinhos dos games, e por outras vezes até os próprios personagens influenciadores desse mundo digital. A gente tem algumas características que já vêm sendo implementadas, né, já de 2 a 3 anos para cá, que são os licenciamentos, né? Você pode empreender hoje com licenciamentos para ativações dentro de shopping centers, ativações dentro de feiras, dentro de eventos, com licenciamento das marcas games. Vou dar um exemplo aqui muito curioso. Uma marca de fast food aqui do Brasil, ela vendeu copos personalizados de um grande evento chamado Rock in Rio. Todo mundo conhece aqui no Rio de Janeiro. E esse evento vendeu 250 mil copos em 3 meses nessa promoção desse fast food. E aí um time aqui, uma empresa brasileira, fez uma oferta também para esse fast food de lançar copos personalizados do Street Fighter. O Street Fighter é um jogo de um contra o outro, de luta. É um jogo, inclusive, um arcade, né? Um jogo mais antigo, mais da minha geração, tem 45 anos. Não é o Free Fire, não é o LoL, mas é o Street Fighter. Assim como o Pac-Man também é um jogo antigo. Pois bem, no Rock in Rio vendeu em 3 meses 250 mil copos, em torno disso, tá? O copo personalizado, colecionável do Street Fighter vendeu, nos mesmos 3 meses, 750 mil copos. Ou seja, uma empresa aqui de São Paulo, uma empresa da qual eu conheço, inclusive os donos, né, o grupo Taca Tintas, eles conseguiram vender 3 vezes mais do que uma marca mundialmente conhecida. Por quê? Porque eles apostaram nessa coisa do mundo gamer, né? Do influenciador, do cara que gosta de jogar. As pessoas games gostam de fazer coleções. E essas coisas personalizadas vendem pra caramba. Então você que está aí no comércio, você que está, de repente, você tem uma loja, você tem um restaurante, você tem uma escola, pensem em criar um ambiente gamer dentro desse teu negócio. Certamente você vai faturar mais. Uma das coisas que o mercado games mais promove
é a inclusão da família, ou seja, o filho, o pai, a mãe, o irmão, eles acabam navegando muito nesse universo juntos, porque muitos jogos você joga com 2, 3 ou 4 pessoas ao mesmo tempo, e a família se organiza muito. É óbvio que tem um mercado grande também, sabe, pessoal? Assim, tem um mercado de desenvolvedores de games, na qual o Brasil está muito atrás, e se está muito atrás, obviamente a gente tem muito espaço para que as pessoas possam estudar, né, se formarem na área de TI e começar a desenvolver jogos. Se não me falha a memória, essa semana o Ronaldo Fenômeno, junto com um grupo, está lançando o primeiro jogo, tipo o LoL, aqui brasileiro. Isso vai ser muito legal, porque vai potencializar muito o nosso mercado, né? E assim, eu acho que o universo game ele é uma locomotiva muito potente, na qual é a primeira vez que nós temos uma oportunidade de criar uma grande revolução no Brasil sobre educação. Porque o jovem, aí eu estou falando em torno de 12, 14 anos até 24 anos, que está nos games e que sente a mesma emoção de jogar o videogame, que sente a emoção da competição do game, ele está ali para receber informações, muitas vezes do próprio videogame, muitas vezes do mercado de streaming, que são os canais que passam informações, são vídeos ao vivo que ele costuma acessar no dia inteiro para poder jogar, como é que funciona, tutoriais. Essa revolução educacional no Brasil, hoje, ela está sendo possível através dessas plataformas de games e de streaming. As primeiras empresas que apostarem nisso, formando seus aplicativos de ensino, gamificando isso, certamente vão nadar de braçada no mercado bilionário, que é o mercado do Brasil, né? Hoje, o mercado do Brasil consome mais de 10 bilhões em streaming e universo game no Brasil. Você imagina você acoplar esse tráfego, né? Esse fluxo de pessoas que tem na internet no universo game, para você, por exemplo, estar no mercado educacional vendendo seu produto. Hoje, você que não vende seu produto no mercado game, com os influenciadores, com os grandes nomes do mercado, você está papando mosca. Porque se você for comparar o engajamento de meninas como Babi, como Baki, como El Gato, como Noblu, o engajamento da internet, eles têm seguidores para mais de 10 milhões de seguidores, com engajamento, às vezes, 10 vezes, superior a 10 vezes aos grandes nomes, os grandes astros do Brasil. Por que ele tem esse engajamento todo? Porque o mundo todo está voltado para a linguagem game. Então, é um ambiente que é muito favorável hoje. O que a gente pode descobrir com isso? A gente descobre que a mídia, né, a TV aberta, a TV, o canal e os canais a cabo, eles não informam muito o volume dos games, porque o game é um concorrente dele na audiência. Então ele não vai nunca dizer assim, olha, o game hoje no Brasil tem 40, 60 milhões de espectadores. Eles vão sempre estar maquiando isso para que você não entenda como é que funciona esse universo. Porém, o que a gente tem de dados aqui é que hoje a gente passa de 60 milhões de audiência por dia. A gente bate final de campeonato brasileiro, uma audiência de hoje dentro dos jogos de internet, que são todo esse mecanismo. Tá? Então a gente tem tanto o mundo dos games, quanto o mundo dos influenciadores, canais de streaming, que são canais que passam, como a gente está fazendo aqui agora, o ao vivo, o tutorial, a aula, a masterclass, isso tudo já existe, né? E você tem um mercado comercial, onde as pessoas consomem esses jogos. Se você for em qualquer shopping center hoje, você vai ver uma loja que produtos geeks, produtos do mercado gamer, né? Lojas, inclusive, que vendem camisetas ou vendem bonecos. Então, assim, se você é empresário, quero fazer os bonequinhos do time tal, do jogo tal, você procurar licenciar isso e vender no Brasil, vai nadar de braçada também. Então, eu queria fazer essa introdução de que o mercado hoje é um mercado bilionário. No Brasil, nós somos o 10º maior país de consumo do mundo game.
Isso coloca a gente num radar mundial dos jogos, no radar mundial do investimento desses games dentro dos profissionais, dentro do mercado brasileiro aqui, e a gente está evoluindo dia a dia. Então, assim, você que está usando as redes sociais para se comunicar, para se divertir, ter entretenimento, certamente você já esbarrou com vários influenciadores, vários nomes do mercado games que estão bombando nas redes sociais. Então, assim, vale a pena investir, vale a pena empreender, tá? Se você é microempreendedor, tem muito mercado para você criar produtos em cima desse mundo geek, desse mundo game. Jaime, queria, na verdade, evoluir com você aqui nesse debate, né, sobre, enfim, essa questão de como a pandemia, né, como esse isolamento social impulsionou ainda mais a disseminação dessa cultura game, né, o impacto disso antes e hoje, né, porque nós vivemos ainda num estado de lockdown, de isolamento social no mundo inteiro, e no Brasil não é diferente, né? Ao contrário, tem um agravamento da situação no Brasil. Como é que você enxergou o impacto desse momento da pandemia na disseminação da cultura do game? Obviamente, e infelizmente, a gente teve essa pandemia no mundo, principalmente no Brasil aqui, a gente tem, né, uma grande... Ainda a gente está meio que nesse labirinto, né, institucional, mas o punch, né, o soco que foi dado adiante, possivelmente acelerou o processo no mundo game em torno de 2 a 3 anos para frente. O que ia acontecer daqui a 2 anos está acontecendo agora, né? O mercado já explodiu, já é um mercado... hoje, no Brasil, hoje, de aplicativos baixados, nós temos mais de 400 milhões de games aplicativos baixados nesse último ano. É muita coisa, porque as pessoas, obviamente, em casa, o entretenimento já não é mais a televisão, né? A pessoa não liga mais o canal de TV para poder tá se comunicando, né? A grande janela de oportunidade, a grande janela de comunicação hoje é o mundo do game, porque você mentalmente você consegue ter uma válvula de escape saudável, né? Sem correr o risco de ir para a rua e se contaminar. Então a galera realmente aderiu, muita gente. A gente faz muita consultoria, a gente conecta muitos mundos, né? De empresas que querem acessar o mundo dos games, e a gente começa a perceber que todas as pessoas que estão envolvidas dentro do processo, o filho joga videogame. E foi o filho que trouxe, nesse período de pandemia, o pai para jogar, a mãe para jogar. Foi o filho que apresentou essa tecnologia hoje para a geração que não tinha a ideia de que jogar por telefone, via mobile, era uma opção tão divertida, e a gente espera muito que esse impacto que veio através desse caos que foi a Covid, né, e a pandemia, que através disso as oportunidades agora sejam para que essa ponte conecte o mundo virtual com o mundo real e possa gerar conteúdo, que é o que falta hoje nos games, né? Os games, eles geram muito entretenimento, eles geram muita diversão, muita conectividade familiar, mas ainda não temos no mercado uma grande indústria pensando em colaborar com conteúdos, com o conteúdo educacional, conteúdo de línguas estrangeiras, né, idiomas, conteúdos específicos e profissionalizantes para as áreas digitais que nós estamos vivendo e consumindo agora. Há um grande vazio, um grande gap no Brasil de profissionais para a área de TI. Tanto que a gente está importando muito isso da Índia, né, da Ásia, mas a gente tem um mercado enorme aqui. E vou te dizer uma coisa, hoje o impacto foi tão grande da pandemia no mundo dos games e nesse universo profissional, que um profissional que no mercado ele ganha em torno de 3 a 4 mil reais, para o mundo game está ganhando em torno de 8 a 10 mil reais o mesmo profissional, porque não tem
por exemplo, profissionais de edição de vídeo, profissionais de edição de programas e transmissão ao vivo, não tem profissionais para o mercado, né? Assim, você a gente briga para poder ter um profissional desse, que no mercado de televisão está sobrando aí, está desempregado. Então, você que é do mercado aí de televisão, de comunicação, cara, dá uma olhadinha no mercado de games, porque tem um grande gap aí de trabalho e você pode estar aproveitando essa oportunidade. Então, houve uma explosão, a gente chama até de o nosso baby boom, né? Houve um boom aqui no Brasil e a gente hoje, de um ano para cá, a indústria basicamente que dobrou, né? Então, são números impressionantes. Se eu falar alguns números aqui, as pessoas vão ter que conferir na internet para acreditar, porque são números impressionantes de quantas pessoas estão envolvidas hoje nesse universo. Ô, Jaime, a educação já vem há alguns anos, né, adotando uma dinâmica, né, uma metodologia de gamificação, né? Já se entende que a gamificação ela pressupõe, ela propõe, ela traz uma dinâmica do próprio cérebro, né, e da própria motivação dos jovens, principalmente, em encontrar o seu próprio ritmo, né, estabelecer metas, superar metas, desafiar e competir, né? Esse sentimento de competição, ele é muito saudável, ele é muito importante nessa nova educação, né, que pressupõe, enfim, trazer uma experiência diferente daquela que a gente viveu, né, de uma educação que foi criada na era vamos chamar, da industrialização, né, que tudo foi, de uma certa maneira, feito para ser escalado, né? E para isso você tem que compartimentar as coisas, né? Criar metodologias para, enfim, simplificar para poder escalar a dimensão da venda daquele conhecimento, principalmente, da certificação daquelas pessoas por meio de uma educação, vamos chamar, padronizada, né? E eu vejo que nesse ambiente que você está, vamos chamar, expondo aqui para nós, existe um terreno muito fértil, né? E nós estamos conversando juntos, né, com você, com o Ivan, entendendo, aprendendo desse novo mundo, aprendendo como jogar esse novo game, né? E da educação dentro desse ambiente, desse universo, poder entender os códigos, né? Entender a dinâmica de comunicação nesse ambiente, que é completamente diferente, né? O span de atenção hoje é cada vez menor, então você tem que se comunicar com menos palavras, né? Mais rápido, mais assertivo, né? Mais no alvo, literalmente, né? O grande game da educação é realmente se organizar como um grande time para ganhar esse campeonato, para participar desses campeonatos, né? Então, é muito motivador para nós e quero que você saiba que Carlos e eu já vestimos a camisa desse esporte eletrônico, né? E estamos aqui treinando, ensaiando, aprendendo, suando a camisa para entender e poder entrar nesse campo da melhor maneira, porque nós gostamos de entrar no campo para ganhar o campeonato. Então, estamos aqui ávidos por conhecimento, aqui atentos e anotando muito das suas dicas, né? Daquilo que você e que Ivan e todo o seu time trazem de conhecimento para nós. E isso eu acho que realmente vai ser uma revolução, já está sendo uma revolução, quando você diz que existe um vazio muito grande, né? Que não há conteúdo a despeito do entretenimento que existe hoje, né? Isso só nos indica e motiva ainda mais a seguir nessa rota, porque a gente entende que tem que ser ocupado esse espaço e nós vamos ocupá-lo com certeza de uma maneira importante para trazer conhecimento, experiência e transformação, principalmente a transformação da vida desses jovens e da família desses jovens por meio dessa educação inclusiva, essa educação empreendedora, que realmente, na nossa opinião, é a única saída, é a única forma de realmente fazer uma transformação profunda nessa nova geração e permitir que elas trafeguem
pelos anos que vêm pela frente e que possam ser bem-sucedidas e que possam transformar uma brincadeira de criança numa ferramenta para se tornarem adultos empoderados, felizes e bem-sucedidos. Eu vou dar um exemplo aqui que é muito legal. Há um mês atrás, eu conheci uma menina que tinha, de vez de ter, ela estava fazendo 15 anos, já tem 14 para 15 anos, ela joga nas ligas profissionais, né? Ela já tem. Isso é uma coisa que é legal, né? Primeiro, o cérebro dessa garotada já está muito acelerado. Então, eles querem coisas muito mais dinâmicas do que a forma muito tradicional, clássica da educação. Então, assim, uma menina super autodidata, que joga jogos competitivos, né? Tem a sua rotina, é uma pessoa dedicada a isso, e aí ela é uma pessoa que precisava comprar o seu computador, precisava comprar os seus equipamentos, e a família dela realmente não tinha condições, e ela fez uma loja virtual, né? Tem uma noção? Uma menina de 14 anos fez sua loja virtual, comprou produtos da China, trouxe para casa dela e começou a vender através de um mercado online. E ela hoje, ela me contou que assim, esse mês ela fechou faturando R$8.000 de lucro. R$8.000, uma menina de 14 para 15 anos. Ou seja, eles estão antenados no mundo. A janela que o game dá hoje é que ele te coloca em contato com o mundo inteiro, com os garotos do mundo inteiro. Então, assim, te dá uma oportunidade de você aprender até com quem está em mundos como nos Estados Unidos, na Suécia, Finlândia, que é um grande lugar de startups, onde todo mundo só fala nesse mercado digital, Singapura, eles se conectam entre si. Tá? Então, assim, se você oferecer por uma educação coletiva, uma educação padronizada, você esquece, essa galera não quer mais isso. Eles estão buscando um sistema educacional exclusivo, um sistema educacional que olhe para eles com uma exclusividade, no tempo que eles estão querendo aprender, no que eles estão querendo aprender e naquilo que eles precisam aprender para entrar no mercado. E o mercado de trabalho hoje, sem dúvida nenhuma, 50% do mercado de trabalho já está no mundo digital. Então, isso é muito legal para a gente já está desenvolvendo aplicativos para isso. Eu tenho conectado com grandes empresas aqui no Brasil que já estão buscando uma fórmula de pegar essa garotada e de começar a ter conexões com eles. Eu estou falando aí de 20% a 30% da população brasileira, estamos falando de 20, 30 milhões de pessoas todos os dias estão conectados buscando informações educacionais, só que existe um conteúdo muito primário, né? Nós estamos falando que no Brasil, quem faz o streaming é o garoto que não foi para a escola, é a garota que não sabe falar um português direito, é a garota que estou falando que esses streamers falam para 10, 20 mil pessoas online, direto. Então, a partir do momento que a gente conseguir acionar esses influenciadores que distribui a inteligência, né, o smart da internet, que é a inteligência da comunicação através do streaming, e essa garotada começar a replicar modelos educacionais de maior conteúdo, você vai estar colaborando a curtíssimo prazo para uma sociedade, aqui para o Brasil, de modo a fazer uma evolução que eu não acredito que no modelo tradicional de escola, de aqueles prédios velhos, escolas particulares, obviamente que não, mas o sistema educacional como um todo, não vai, em 10 anos não vai conseguir fazer. Não, com certeza, Jaime, é muito interessante você ver, né, essa dinâmica, porque o eSports, né, que é o esporte eletrônico, né, que, bom, o esporte que cresceu e está crescendo cada vez mais nesse período, né, como as coisas estão evoluindo, mas o interessante é quando você faz uma junção, né, do esporte com a educação, né? Então você traz para a educação a disciplina do esporte, enfim, né, vai criando uma nova dinâmica de competição. A educação convencional não pressupõe. Você não tem um sentido de competição como você tem nos esportes na educação, né? Você não tem essa experiência. Então, eu acho muito saudável
Eu acho muito interessante, muito importante essa associação, essa colaboração entre vocês, né, que representam esse universo dos esportes, dos games, né, e poder transformar esses gamers, né, em alunos, né, em cidadãos globais, né, como você disse, que se conectam com todo mundo e que possam aprender a partir dessa nova dinâmica, dessa nova cartilha, né, de como se comunicar nesse novo mundo, né, de como desenvolver iniciativas e monetizar essas iniciativas também, como essa jovem que você comentou. Então, me parece, de fato, que é uma oportunidade enorme, me motiva ainda mais, e tenho certeza que o Carlos também, podemos mergulhar mais profundamente nessa nossa parceria que nós temos, aprender com vocês, né, entender aonde nós podemos trazer esse conteúdo que vai preencher essa lacuna tão grande, né, esse vazio que existe, né, nesse ambiente, e poder desenvolver uma escola, né, uma escola prática, uma escola informal, mas não menos eficiente em dar as ferramentas para empoderar as pessoas. Então, a Escola da Vida se sente imensamente honrada e motivada em buscar, junto com vocês, as respostas, né? Porque você coloca aqui uma pergunta, né? Como é que nós vamos preencher esse vazio? E aí nós vamos juntos encontrar essas respostas, nós vamos desenvolver esses conteúdos, essas soluções, essas dinâmicas para atender essa enorme demanda, não tirando o menino, a menina, né, o jovem ou o adulto mesmo, daquele ambiente onde ele se sente bem, que ele está vivendo uma experiência que traz prazer. Nós vamos trazer conteúdo ali dentro e ele vai viver uma experiência muito agradável, fazendo o que ele gosta e aprendendo. Porque quando a gente faz o que a gente gosta, a gente aprende muito mais fácil e muito mais rápido. E eu acho que essa dinâmica de trazer para a educação a gamificação de verdade, né? Essa coisa de trazer a experiência da gamificação e não esse título de gamificação mais da engenharia do que propriamente da experiência sensorial. Então, eu acho que realmente temos aqui um oceano azul para desenvolvermos juntos. Estamos muito motivados, mais uma vez, com essa camiseta. E aí eu queria aproveitar, Jaime, se você me permite, de relembrar aqui com você e com todos que estão nos assistindo, esse episódio que me fez me conectar com o fundador da Atari, que foi a marca, né, lendária, é uma marca lendária que fez história no game, né, no videogame, com o primeiro console, com certeza, de grande sucesso. Como eu disse no começo da aula, foi a empresa onde Steve Jobs teve seu primeiro job, né? E Nolan Bushnell foi o seu primeiro empregador. Steve Jobs era empregado do Nolan Bushnell, né? Está na biografia do próprio Steve Jobs. E Nolan foi o mentor do Steve Jobs. A importância de um mentor, para você ver a importância que tem um mentor na vida de um jovem, de um empreendedor, né, que está construindo a sua carreira, a sua trajetória. E eu tive a oportunidade de estar com o Nolan, vou lhe dizer, quase 4 décadas depois que eu comecei a empreender, né, levando aqueles consoles para fazer como é que se chama? As conversões, né, as transcodificações, para que os jovens pudessem brincar e ver o joguinho em cores na sua televisão. Enfim, 4 décadas depois, eu estava almoçando com o Nolan Bushnell em Nova York, e eu fiz um convite a ele, que ele atuasse como uma espécie de presidente de honra da School of Life, né, que é a entidade que eu criei há 13 anos atrás, que é o embrião da Escola da Vida, e que hoje Carlos Wizard e eu estamos desenvolvendo, expandindo, né, nessa trajetória linda que nós estamos caminhando todos os dias. E ali, almoçando com ele me chamou a atenção, ele pegou um guardanapo, né, e ele falou: Belino, eu vou te dizer uma coisa, a Escola da Vida deveria ter uma grande missão. E essa grande missão é fazer com que as pessoas tenham um despertar para a consciência de que elas precisam ser os CEOs de uma empresa chamada Eu Inc., né? I Inc., nos Estados Unidos, que é o Eu SA, né? Então, e ele me disse, a pessoa para ser o CEO, o presidente desta empresa,
Então, CEO, que na nomenclatura corporativa quer dizer Chief Executive Officer, na educação informal, na educação da escola da vida, CEO são 3 letrinhas que querem dizer criativo, entusiasta e otimista. Eu vou repetir. Se você quiser ser CEO da empresa chamada Você SA, onde você é o líder da sua vida, você precisa ter essas 3 características. Você tem que ser criativo, entusiasta e otimista. Se você combinar isso, com certeza, as chances de você ganhar o jogo da sua vida são gigantescas. Então, fica aqui a minha sugestão, a minha provocação, a inspiração e a lembrança daquela tarde deliciosa que eu tive com o Nolan Bushnell em Nova York, tomando um bom vinho num restaurante maravilhoso lá no Village, e ele me trouxe isso e nós escrevemos num guardanapo de papel que eu guardo até hoje e tenho como uma lembrança muito afetiva, muito positiva daquele dia inspirador. Bom, queria ver se meu brother Wizard consegue se conectar aqui pelo Clubhouse para compartilhar um pouco também do seu pensamento, da sua visão sobre tudo essa revolução que está acontecendo em torno dos games. Obrigado, meu amigo Jaime. Você é um caminho da gamificação. Espero que nós possamos traduzir todo o nosso conceito de empreendedorismo e de educação e usar plataformas campeãs como você e o Ivan desenvolve, de modo tal que nós possamos, de fato, contribuir, colaborar, e além do entretenimento, além da recreação, nós temos um conteúdo que vai impactar a vida dos usuários. Então é isso. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Eu que agradeço. E até muito emocionado aqui pelas palavras do Carlos, eu digo que o preço do sucesso é infinitamente mais barato do que se paga com o fracasso. É isso aí, Jaime. Não podia terminar melhor, e é isso mesmo. A gente na vida tem que pagar um preço. Eu paguei muitos e sempre coloquei um recibo na gaveta em nome da Escola da Vida. Quando acertei, eu fui lá e celebrei. E quando eu errei, eu agradeci o ensinamento, porque não foi de graça. Foram milhares, centenas de milhares e às vezes milhões que foram gastos para eu aprender. Então, a vida é feita de um preço. Quem está disposto a pagar está preparado para ganhar. E a gente aqui não precisa vender fórmulas mágicas. A gente está aqui para criar oportunidades reais e expansão de negócios para transformar a vida das pessoas. Quem tiver esse entendimento, esse comprometimento, vai se tornar parte desse movimento de transformação. Bom, muito obrigado a você, Jaime. Continuamos juntos nessa agenda e tenho certeza que vamos fazer um grande projeto juntos. Nós entendemos qual é o preço do sucesso nesse teu negócio e vamos fazer os investimentos que forem necessários de tempo para criar o choque, para que as pessoas possam sacar um cheque e ficarem chiques, como diz nosso amigo Pablo Marçal. É o código CCC. O primeiro é o choque, depois é o cheque e, por último, é o chique. Obrigado, abraço para o Ivan, a todos que estavam aqui conosco na Escola da Vida. Um muito obrigado.